Deus, eles estão de volta nessa segunda, é um astral começar o programa, começar a semana com eles, nossa NutriChef Malu Lobo e nosso queridíssimo nutrólogo, Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo. Obrigada, Carolzinha. É muito bom, porque aqui é a oportunidade de responder as perguntas do público. Verdade. São muitas queixas, a gente sabe, quando há uma busca pela perda de peso, seja qual for o motivo. Sim. E a nossa ansiedade, que foi o que eu trouxe logo na abertura do programa, acaba muitas vezes sabotando o todo. E a gente não se contenta com as pequenas melhoras, né? Exatamente. E às vezes aquela meta que às vezes chega numa consulta, né? E sei lá, vamos pegar uma pessoa aí que está com seus 70 quilos e ela está com peso excessivo e o peso ideal dela seria 50. Essa questão de peso ideal, Carol, é muito relativo. A gente sabe que tem o peso que seria mais adequado para a pessoa. O peso ideal estético, às vezes, é meio maluco. A mulher deseja o que ela deseja. O peso ideal médico é para não gerar risco na saúde, né? Não gerar doença. Então, às vezes, vamos pegar uma pessoa que com 70 quilos, né, precisa chegar no seu peso ideal de 50, ela pensa, poxa, 20 quilos? Nossa, quanto tempo vai levar para diminuir esses 20 quilos? Sendo que, se ela diminuísse 5% do peso dela, vamos pegar 3,5 kg, Carol. 3,5 kg, tá. E isso, em termos médicos, já começa a dar toda a diferença em riscos para a saúde dela. Tanto que é uma proposta mesmo hoje dessa abordagem médica, né, de não mais ficar dando metas de peso ideal de muitos quilos, justamente para a pessoa ansiosa não desanimar. Olha só. Né? E a gente está começando a trabalhar com porcentagem de perda de peso. Isso fica mais palpável para o paciente, Carol. Falar, puxa, pera aí, eu estou com 70 quilos, 10%, 7 quilos, dá para rolar. E isso já dá toda a diferença, porque o que importa é que a saúde dela vai melhorar com 5, 10, 15% do seu peso perdido, mas começando com pequenas perdas, grandes diferenças. Que é o que a gente vai mostrar. De hábitos, Exato. né? Mudanças, principalmente de hábitos, né? Porque, assim, dietas muito restritivas também, que as pessoas às vezes têm essa pressa para emagrecer, só que velocidade não é sucesso, né? Não é porque é rápido que está indo bem. Às vezes você está perdendo em massa muscular, você está perdendo em líquido. Então, o que é que você está perdendo? Então, esse acompanhamento, ele é muito necessário, feito pelo médico, pelo nutricionista, porque não é a velocidade, né? Mas é a qualidade, e a sustentabilidade. E a sustentabilidade, exato. O que a gente percebe hoje, dietas muito radicais, com exclusão, às vezes desnecessária de alimentos, vão fazendo com que as pessoas tenham mais compulsão alimentar, compulsão por carboidrato, compulsão por doce. A gente está vendo muita compulsão hoje no consultório. E isso é preocupante também. Sem dúvida, porque daí é outro transtorno, né, que acarreta outros problemas. A gente vai começar abrindo as caixinhas e mostrando aqui, na verdade, o quanto cada perda, né, ainda que a gente acha que é pouco. Não é. Vão trazer benefício. Então, vamos lá. A primeira já está aqui do meu lado. Vamos começar com 5%. Vamos, 5%. E a nossa caixinha representando toda a melhora está aqui, vai entrar na tela para vocês. Então, tudo que está envolvido com 5% a menos do seu peso. Eu vou ler, doutor Roberto? Isso. E aí você explica pra gente. Então, ó, melhora a taxa de colesterol, né? E aí a gente tem o HDL, que é o colesterol bom. Melhor qualidade de vida, menos gordura no fígado, diminui inflamação crônica subclínica e melhor controle da pressão arterial. Com 5%, com 5%, Carol. Olha de quanto peso. ganho, hein? Já diria que só isso que foi citado aí já valeu a pena, né? Porque você diminui inflamação crônica subclínica, que é o desencadeador de diabetes, de aumento da pressão arterial. Então, com 5%, você vai conseguir estimular a sua própria motivação de chegar no médico com esse 5% a menos de peso e ele dosar alguns exames e já falar, olha que legal, você já está com marcador inflamatório em quantidade menor. Que a gente vai medindo isso também em termos de exames, né? Sim. Olha, a sua pressão arterial, que chegou na consulta um pouco acima, já começou a ficar melhor controlada. Então, isso já vai trazer para o paciente uma motivação até de continuar. De falar, opa, peraí, com esses 5% já estou tendo esses benefícios, imagina se eu diminuir mais. E isso motiva o paciente a dar continuidade. A motivação é o resultado, né? É o resultado final. Não tem como, né? Se desistir... aí você vê o resultado, aquilo vai te motivando mais e mais e mais. Mas aí eu tenho uma pergunta até para a Malu, pensando nessa questão da alimentação, para a gente chegar nesse primeiro momento, num 5%. Claro que vai depender, né? Se a pessoa
pessoa pratica atividade física ou não, a idade que ela tá, o próprio metabolismo, se os hormônios estão legais e tal. Mas, pensando no geral ali, o doutor Roberto deu o exemplo de uma mulher ali dos seus 70 quilos que precisa perder. Se ela fizer uma dieta muito radical e perder 5% muito rápido, ainda que a gente fale que 5% é pouco perto do que tanto que ela pode perder, ainda assim, nesse início, ser um pouquinho mais radical pode ser benéfico? Queria ouvir sua opinião. Pode, porque assim, na verdade, ele vai acabar sendo um pouquinho mais radical, na verdade, por causa das trocas que a gente vai fazer. Porque se esse paciente chegou a esse peso, é porque ele já vinha com um hábito alimentar muito ruim. Entendi. Então, já nessa primeira correção que você faz, onde você começa a dividir o que ele vai comer, a porcentagem do que ele vai comer, porque a qualidade e a quantidade, sem dúvida, sem dúvida. Então, quando você começa a trabalhar isso no plano alimentar, ele já automaticamente já começa a ter uma perda de peso gradativa. Só de você organizar ali o dia a dia dele. Então, vamos dizer que os 5% aqui é a parte mais fácil, é o primeiro caminho. Aqui está um pouco assim, quero dizer, no tempo é mais difícil porque exige uma mudança de comportamento. Exato. E às vezes até um pouco de sacrifício, já falamos sobre isso. Mas esses 5% pode ser que eles venham mais depressa já do que... atinge a meta mais rápido. Mais rápido, certo? Atividade física, então, aí... É isso. Passou rapidinho. Vamos para o próximo que está aqui, ó. Aqui, Carol. 7% do seu peso. Então, se você perder 7% do seu peso, dá uma olhada no que vai melhorar. Então, vamos juntando, tá? Aqui as caixinhas vão se somando, certo? Isso, Carol. Então, vai entrar na tela aí para vocês. Com menos 7%, você diminui 50% o risco de diabetes. Olha, Carol, eu acho que isso tinha que ser... Já é tudo, tinha que ser colocado essa porcentagem. Né? E 7% de 70 quilos são 4,9 kg. Olha só. 5 quilinhos, não é tão difícil. E, gente, diminuir pela metade o risco de diabetes, sendo que o diabetes é uma das doenças do tipo 2, que está muito ligado ao excesso de peso também, é uma das doenças que mais causa comorbidade, mais traz problemas cardíacos, perda de visão, problema circulatório, o quanto de qualidade de vida se perde no diabetes, né? Se estima que mais da metade da Terra pode estar diabético em 10 anos, pela própria obesidade que está crescendo. Então, gente, diminuir 50% é muita coisa, com 7% do peso, hein, gente? E aqui, qualquer idade, certo? A gente está falando de porcentagem, isso aqui é comprovado. Isso, em várias faixas etárias. Aliás, teve um estudo interessante, Carol, que você fala, mas eu estou com peso excessivo, né? Pelo IMC, a gente sempre calculou peso excessivo pegando o peso dividido pela altura ao quadrado, que é o IMC. Se ficar acima de 25 é porque eu estou com peso excessivo. Foi feito um estudo com pessoas com IMC normal. Peso dividido pela altura, ok, mas são pessoas que provavelmente têm o braço magrinho, perna magrinha, mas aquela barriguinha que vai começando a crescer, que é a gordura abdominal. E a genética também, né? Também, um pouco da genética. Um estudo mostrando que diminuir 5% do peso, para quem tem IMC normal, mas porque está barrigudinho, também diminuiu riscos de diabetes em 50% a 75%. O estudo ainda disse isso para qualquer faixa etária. Teve remissão de diabetes. O que é remissão? Eu estava diabético e deixei de estar porque eu estava diabético só porque eu estava com a gordurinha excessiva na barriga. E diminuí e meu diabetes regrediu e eu não fiquei mais diabético. Isso é muito legal também. Com IMC normal, hein, Carol? Vou lá e já volto, porque tem mais aqui pra gente falar. E claro que eles vão contar daqui a pouco as estratégias para você conseguir alcançar esses resultados, né, gente? Aqui a gente está demonstrando que já é comprovado e por que você tem que se animar mesmo, né? Porque você vai ganhar em saúde, em qualidade de vida, mas claro que você quer saber como chegar lá. Que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho e daqui a pouquinho tem a receita para vocês votarem também. Mas vou deixar uma pergunta. Estar acima do peso... A pessoa pode estar saudável estando acima do peso? Essa é a minha pergunta, volto já. Vamos lá. Tem que responder, nosso médico aqui responde. A gente às vezes até tenta adivinhar a resposta, mas é ele que tem que responder. Gente, voltamos então para conversar aqui com o Dr. Roberto, com a Malu, que a gente estava apresentando porcentagem, né, de peso que a gente pode perder e que já vai trazer aí muitas melhoras, muitas coisas boas e benéficas para a sua vida. E deixa eu perguntar, doutor Roberto, estar acima do peso, a pessoa pode estar saudável e acima do peso? Pode, Carol, vamos contextualizar isso. Primeiro, acima do peso por IMC, vou lá, pego meu peso, divido pela altura ao quadrado e fala aí, deu 26, eu tô com sobrepeso, mas se for excesso de peso por músculo não tem problema. Tá? Então, fazer a composição corporal é muito mais fidedigno. Exato. Agora, sem dúvida, se esse excesso de peso é por gordura e essa gordura não está depositando muito no abdômen,
Pessoas que ganham peso de um modo mais compacto, né? Um pouco no braço, um pouco na perna, um pouquinho na coxa, mas a barriga não aumenta tanto. Se ela for ativa, se ela não for sedentária, se ela tem um critério de escolha melhor na alimentação, ela vai ter mais chance de ser saudável do que uma pessoa com peso normal, mas que está sedentário, que tem escolhas péssimas na alimentação, que tem hábitos ruins de vida, tabagismo, enfim, álcool, agrotóxico, sedentarismo, né? Então, realmente, sua pergunta procede. Pode ser saudável quem está com peso um pouco acima. Não com obesidade, né, grau 1, que já é uma coisa um pouco mais de risco para o metabolismo, né? Muito bom. Vamos para a próxima caixinha? Bora lá. Olha lá, agora a gente vai falar aqui, ó, de 5 a 10%. Se você perder de 5 a 10%, 5 e 10% do seu peso, dá uma olhada o que vai rolar com o seu corpo e com o seu metabolismo. O organismo, gente, muda absolutamente tudo, né? Vamos colocar na tela aí para vocês. Ó, melhora a função urinária, menos dores nos ossos e articulações, possível redução do risco de depressão e melhor controle do açúcar no sangue. Ai, esse que tudo, né? Eu acho que é fantástico. O aumento da gordura, principalmente na região abdominal, que nem pode aumentar refluxo, porque a gordura dentro da barriga comprime o estômago e a pessoa tem mais refluxo, às vezes também comprime o assoalho pélvico da mulher. Entendi. Onde está ali a bexiga. Verdade. E às vezes começa a ter mais incontinência urinária pelo excesso de gordura abdominal. Entendi. Se emagrece, diminui aí até 10% do peso, isso já pode melhorar, diminuir a retenção líquida, a perda urinária, né, incontinência urinária. Menos sobrecarga nas articulações, obviamente. Gente, quase 10% a menos de peso, carrega um saco de 7 quilos. Óbvio que se eu estiver carregando menos 7 quilos do meu peso, dando exemplo de 10% para quem está com 70 quilos, tá? Então, menos 7 quilos. Sem dúvida, diminui muito a sobrecarga articular, né? Sim. E o controle da glicose sanguínea melhora muito quando você está fazendo, quando você já diminuiu até 10% do peso, o controle da glicemia é melhor, porque você produz menos citocina pró-inflamatória, né, Carol? Então, e é isso que leva à resistência à insulina, esse excesso de resposta inflamatória por excesso de gordura na região abdominal. Então, se você já está com 10% melhor, também... Né? Você começa até a dormir melhor, né? Você dorme melhor, não ronca tanto. Pode diminuir a apneia do sono. Diminuir a apneia do sono. Para quem está também dormindo mal, por excesso de gordura na região aqui do pescoço. Isso a gente está falando de 7 quilos, que seria 10%, pensando no caso aí como exemplo, 70 pessoas, de uma mulher de 70 Sim. quilos. Ou uma pessoa de 60 que diminui 6 quilos também, está ótimo. Uma pessoa de 90 quilos diminui 9 quilos. 10%, Carol, é a meta que eu dou para meus pacientes quando eles me procuram. Eu falo, olha, primeiro vamos falar de 10%. Vamos falar de 10%. Tá? Não, eu quero diminuir 50 quilos. Calma, mas 10%. Só que é 10% do quê, né, Roberto? Isso, 10% de gordura, não de massa muscular. Não, lógico, né? Vai ter que ser bem uma perda correta. É uma perda inteligente, uma gente. Inteligente. Não legal a gente tocar total, nesse assunto, e Malu também pode falar da questão até da parte da alimentação. Quando a gente fala dessa perda de gordura, é muito difícil perder só gordura. A gente sabe. Sim. Muito difícil. É possível, mas é muito difícil. Em algum momento, enfim, que a pessoa vai ganhar um pouquinho mais de massa, vem um pouquinho de gordura junto, certo? Sim. O que você acha, Malu, pensando na questão da alimentação, que é uma chave muito importante para a gente manter esse equilíbrio de não perder massa muscular e conseguir perder um pouco mais de gordura? Disciplina, primeira coisa. Tem que ter disciplina, não pode terceirizar a sua alimentação. Você tem que realmente entender que o alimento ele é teu combustível e você precisa dele como um aliado da sua saúde. É verdade. Não é parar de comer. É você colocar o alimento para trabalhar a seu favor. Então, por exemplo, o uso das fibras na alimentação, você melhora muito a saciedade, porque ninguém merece ter fome. Né? Então, quando você está mais saciado, trocas inteligentes, não colocar alimentos com índice de carga glicêmica muito alta, então todos esses refinados. Cuidado com a proteína, né? Cuidado com a proteína. Eu acho que a proteína também é o grande sacada aí, Carol, porque o déficit proteico é mais fácil que a gente imagina. Exato. Você fala, puxa, a gente vai ver, né? A Malu fala muito isso e eu já falava isso com ela também. As pessoas comem pouca proteína. Pouca proteína. E a perda... Fazer esse ajuste, você quer diminuir carbo, a maioria quer diminuir carbo, né? Mas se diminuir carbo, diminuir proteína, você perde massa muscular muito fácil. É um ajuste é um profissional da área da nutrição que vai fazer para você. Suplementos proteicos. É um planejamento alimentar, né? Então, é uma reeducação alimentar, um planejamento alimentar que não é feito de qualquer forma, né? Primeiro que a gente tem as metas que ele dá. Então, ele já me fala, ele quer 10% de perda de peso, mas assim, ele quer ganho de massa muscular
e perda em gordura. Então, é bem um ajuste orquestrado, gente. Exato. E a proteína é o segredo. Individual. E olha que interessante essa análise do consumo, de menos consumo de proteína. Sim. Proteína é um pouco mais difícil da gente levar e colocar em momentos intermediários do nosso dia. Ela acaba sendo muito mais fácil nas grandes refeições, certo? E aí, o horário que as pessoas têm normalmente fome é quando ela está num tempo ali que ela está fazendo menos coisas e ela tem o quê? Ela tem mais carboidrato do que um filé de frango. Não dá para levar um filé de frango. E eu acho que aí vale a nossa discussão daqui a pouquinho, quando a gente for lá para nossa receita, desses suplementos alimentares, então de whey, porque os que têm proteína isolada e menos carbo, gordura, são muito mais caros. Sim. E aí também vai dificultar. Aí entra dicas da alimentação que nós fizemos aí funcional, que, ó, receitinhas bacanas. Segura que eles vão contar. Vocês entenderam o rolo que eu fiz, mas vocês entenderam. Eu vou mostrar a última caixinha que tá aqui, ó. Eu ia chegar pertinho dela, que é essa só dos... Malu, você pode abrir pra mim, por favor, que você tá perto aí. Dos 10%, chegamos nele, que é o objetivo final. Então, que o Dr. Roberto acha que tem que ser a meta, 10%. Olha lá. Olha o que você vai ter de melhora na sua vida. Menor chance de desenvolver doença no fígado, não ligada ao consumo de álcool, menos problemas no coração e no sistema circulatório. É o que a gente... Vamos lá, doutor Roberto, pode falar. Tá, bom. É o que a gente, diminuição de gordura no fígado é diminuição de esteatose hepática, Carol, que é o acúmulo de gordura no fígado por má alimentação, por excesso de peso. Só diminuir risco de gordura no fígado já está valendo para a vida, porque a esteatose hepática é uma causa de inflamação, às vezes, do fígado, levando a hepatite, inflamação do fígado por excesso de gordura, que pode chegar até uma cirrose. Então, que ainda 5%, 7% podem significar muito, né? Na porcentagem do peso total. Falamos ali todos os benefícios e vocês votaram na receita da Malu de hoje, que é um soufflé de frango bem low carb, né? Quase cetogênico. Super. Tem nada aqui. Tem cebola, tomate, creme de... Não tem nada. Exatamente, gente. É simples, é fácil, é gostoso, excelente para quem fala que não tem tempo à noite, né? Então faz um jantar saudável e completo, né? Eu tenho aqui quase tudo que eu preciso, então... Vamos lá. Vai render o quê? Uma forma... Um pouco maior que essa, Carolzinha. Tá? Legal. Exatamente. Bom, vamos começar aqui. Panela, dou uma pinceladinha só de azeite. Tá? É o clássico da Malu para temperar os seus preparos. Aí eu falo, mas Malu, minha panela não precisa de gordura. Mas é legal colocar, gente, porque a gordura ela traz palatabilidade. E eu estou usando um azeite, então é uma boa fonte de gordura e você está pincelando, exatamente, é uma coisa simples. Vou colocar aqui cebola, alho e eu vou colocar também o tomate da Carolzinha. Oh, meu Deus! Viu, Glaucia? Nessa receita também tem tomate. E aí, o que acontece? Isso aqui, gente, vai ser minha base de sabor, né? Então, tem muita gente que, assim... eu entendo, o paladar das pessoas hoje está muito alto, a gente vem comendo muito alimento industrializado, então assim, muito sal, muito açúcar, muita gordura. E aí o que acontece? Ai, comida saudável não tem sabor. Tem sim, gente, é só saber temperar, é só saber preparar, tá? Concordo. E hoje tá cada dia mais fácil você ter equipamentos na tua cozinha que te ajudem a picar, porque eu tenho preguiça de cortar. Gente, já tem umas caixinhas hoje que você coloca o alimento, você corta, você pica, tem de tudo no mercado. É verdade. Tá? Isso aqui é o básico, né? Exatamente. Tempero básico. Quanto de frango mais ou menos, Malu? Ó, eu tô usando aqui um peito grande de frango. Tá? Deve ter o quê? Uns 400 gramas? E desfiado, sim, por Carol, aí, né? Por aí. E aí... É que daqui a pouco eu vou fazer a caloria, Eu gosto, porque a gente falou que era pouca caloria, então temos que contar para o público mais ou menos, né, doutor Roberto? Eu gosto de tudo completo. Eu falei, então já vou eu calcular aqui, ó. Exatamente, Carol. Adoro. Então, o que acontece, né? Esse frango, gente, foi cozido normal. Eu corto o peito de frango, dou uma dourada ali na pressão com um pouquinho só de gordura, não muita. Aí eu coloco cebola, eu coloco alho, eu coloco cenoura, eu coloco talos de salsinha, um pouco de água. E aí eu deixo cozinhar. Tá? Eu cozinho na pressão 15 minutinhos, depois eu tiro e desfio. Aquele caldo que ficou, gente, dá pra preparar um arroz, tá? Ou uma sopa, você não vai jogar fora porque ele tá cheio de nutrientes.
Ó, quando ele começou a dourar aqui, Carol, tá? Soltar, né? A cebola começou a soltar a aguinha dela, eu vou colocar o meu frango. Ah lá, deve ter uns 400 gramas. Isso aí, olha que delícia. Ou mais, viu, Carol? Acho que aqui deve ter meio gramas, quilo aqui, sim. Vamos pensar em 500, então. Porque depende do peito de frango que você pega, né, gente? Ah lá. E hoje, gente, assim, a gente também tem que entender que existem produtos hoje também que já ajudam a gente. Então, tem já frango cozido e desfiado que você já pode comprar. Sim. Que é super prático. Aí é sempre bom ter congeladinho, né? Sim. Mas já vou colocar perguntinha do público. Olha lá quem escreveu pra gente. Aproveite, estamos ao vivo. Rosa, um beijo pra você. Qual a melhor porcentagem de perda de peso para quem está na pós-menopausa, com muitos sintomas de fogachos, acho que ela quis dizer pré, né? Fogachos, insônia, triglicérides alto e o aumento da barriguinha, ou seja, da gordurinha ali na barriguinha. Doutor Roberto vai responder daqui a pouquinho. Vamos lá, que Maluzinha já estava ali, ó, dando todo sabor pro nosso franguinho desfiado, que essa parte é importante. Eu deixei uma perguntinha. Vamos pra perguntinha, Glaucia, ou vamos pro próximo passo de Malu? Bora. Diga-me, diretora. O próximo passo, vamos responder então a pergunta e depois a gente vai para o seu próximo prazo. Vamos. Olha lá, é uma pergunta da Rosa. Então ela diz assim: qual a melhor porcentagem de perda de peso para quem tá, eu acredito que pré-menopausa, né? Com muitos sintomas de fogacho, insônia, triglicérides alto e aumento da barriguinha. Então, aí tem que ter uma composição corporal da Rosa para eu poder responder melhor, porque eu não sei quanto ela está acima aí de porcentagem de gordura ou de peso para dar o quanto diminuir. Mas com 5% a menos, Rosa, já começa a dar diferença. Se chegar em 10%, parabéns, tá? Se tem esses 10% para diminuir de gordura, tem que mensurar esse pouquinho pela composição corporal, tá? Então tem que ser bem individualizado, mas fique tranquilo que com 5% a menos já vai dar diferença. Eu concordo. Já começa. Bora. E a motivação vem do resultado. Opa, nunca se esqueçam disso. Quanto mais dúvida. resultado você vai vendo, mais motivado você vai ficando. Exatamente. Exato. É impressionante. E é importante até perguntar para a Rosa, Rosa, você está dormindo bem? Você está fazendo atividade física? O que você vem fazendo? Quais são as substituições inteligentes que você vem fazendo na sua alimentação? O que você vem comendo? Tudo isso é importante. E às vezes a gente se engana muito, né? Às vezes a gente está preparando determinadas receitas que tem muitos alimentos refinados, tapioca, farinha de fécula, polvilho, gente, são refinados, né? Então a gente precisa tomar cuidado com as receitas. É vegano, é saudável. Não é. Sem glúten é saudável. Nem sempre. Tem que prestar atenção. Concordo. Tenho aqui o meu franguinho já muito saboroso. Já coloquei uma pitada de sal. Mãe, te amo. Né? Minha mãe não pode. Minha mãe fica me assistindo. Beijinho, mãe. E aí eu tô colocando creme de ricota. Tá? Mas tem poderia... potinho? É um potinho aqui, Carolzita. Tá. Porque é prático, porque é simples, tá? Mas poderia ser que qualquer base cremosa. Se eu quisesse um pouco mais de carboidrato, eu poderia colocar um inhame cozido, tá? Ó. Tá. E é só misturar, Carolzinha. Acabou. Oh, meu Deus, que maravilha. Tá pronto. Olha tá? que delícia. Essa já assim, é já tá a minha base. Maravilhoso. Isso aqui você já come e já se deleita. Ah lá. Tá? E eu posso congelar também, se eu quiser já deixar meio pronto, tá? Sem problema nenhum. Essa base aqui pode ser feita com atum, pode ser feita com salmão, com filé de pescada, com sardinha, tá? Só substituir a proteína, Carol, só. E também, por exemplo, quem não está consumindo carne, mas come queijo, poderia também ser, eu posso fazer um recheio de ricota também, fica uma delícia. Para assim, falar assim, menos de caloria, cogumelo. Não é quem precisa tirar mais a caloria, o cogumelo não tem caloria. Mas aí eu não tenho proteína. Só da clara do ovo. Clara, por isso que eu pensei. Aí vai ser menos proteico, tá? Mas poderia sim, sim, né? Um cogumelinho às vezes, sim. Né? Bom, tenho aqui as minhas claras batidas, tá? É isso que vai dar só um trabalhinho, gente. Mas assim, sabe aquele bracinho que tá flácido, ó? Aproveite já. Já é um exercício. Isso. Quantas claras? 3 claras. Eu tenho três claras em neve aqui. Olha como ela... E aí eu vou colocando, ó, vou colocar aqui um pouquinho. Porque aí eu vou misturando a minha clara. Que vai dar de caloria. Aqui, gente. É muito pouco, Carol. Ó, e aí eu vou misturando, tá vendo, gente? Ó, devagar e sempre eu vou incorporando, tá? Com cuidado para não tirar o ar das claras, ó. Tá vendo? Aí. Ó. E eu vou colocando, ó, que beleza. Fica bem gostosa essa receita, gente. É uma receita que você surpreende quem vai jantar.
fácil, porque você já pode ter essa base pronta, Sim. tá? Amei. Olha lá que tudo. Bem simples. Serve com uma saladinha para poder Tem que servir com uma fibra, salada, né? exatamente, Carol. Malu, isso aí, Roberta. E aí vai render quantos pedaços? Que é um pouquinho maior que aquela, mas só para eu finalizar aqui o pensamento de quantidade de pedaços. Tá. 6? Não, Carol, não dá tudo isso não. Para o seu jantar completo, né? Você só vai acompanhar isso com uma salada, você vai fazer 2 porções. Não é grande, mano. Acho que 3 dá umas... porções, né? Ah, dá. Depende da fome. Não, assim, se eu fosse dividir... Depende da fome do indivíduo. Mas se eu fosse dividir aqui, ó, presta atenção. Toninho, enquanto tá mexendo, nós vamos pensar aqui, gente. Eu quero ajudar o público, eu sei que isso aqui é dúvida de todo mundo, porque eu recebo isso todo dia. Quando você... Ó, aqui, ela disse que é um pouco maior que essa, certo? Sim. Então imagina até aqui. Daria para dividir em 5 pedaços. No que mínimo vão ficar 4 pedaços. 4 pedaços? Para comer bem. Então eu vou bater o martelo. Não 4. chega, 4 pedaços grandes. Não chega a 200 calorias. Tá vendo? A Carolzinha já tá craque rapidinho nisso, aqui, ó. Não chega a 200 de proteína e quase nada de gordura. Agora, faz o gol, doutor Roberto, que eu tinha falado do negócio que tem que perder gordura, mas não perder massa muscular. Exato, porque a quantidade proteica dá diferença. E aqui são calorias com bastante teor proteico, né? E tem vitaminas, tem minerais, tem micronutrientes também, sem dúvida, né? Sim. E esse que eu acho que é o segredo, é você... Primeiro, se saciar, né, gente? Ninguém merece fazer uma dieta e ficar passando fome. E a proteína é sacietógena. Então, o que eu acho a grande sacada é uma diminuição dos carboidratos que não são tão bacana, açúcar de adição, excesso de suco de fruta, refrigerante, refinados. Diminui esses carboidratos, mantém os bons carboidratos, com mais integrais, com mais fibras, aumenta a proteína. E tem que também fazer uma investigação para ver se está com problema metabólico, né, Carol? Que você falou de estratégia. Será que esse paciente está com algum problema hormonal, metabólico, que tem que ser corrigido? Também tem que ser visto. Então, entra aí a mão da avaliação médica também, tá legal? Para poder fazer uma estratégia de correção para você. Tem perguntinha do público e já a gente conta o grande finale da receita de Malu. Olha lá. Quem escreveu pra gente? Na tela. Dani, obrigada, um beijo. Para quem está pré-diabético, pode reverter essa situação após atividade física e alimentação correta? Ou não tem mais jeito? Dani, que pergunta ótima. A gente já vai falar sobre isso, que isso é sério, isso é bacana, isso é importante. Seguinte, Malu, então, vai pro grande finale e vai levar pro forno, Malu. Vamos ver como é que vai ficar essa receita maravilhosa. Olha lá, misturou tudo, incorporou as claras batidas em neve. E agora? Devagar, para que o ar não saia das claras e você tenha esse efeito do soufflé, certo? Certo. Passo aqui uma camadinha de gordura na borda para que quando ele suba melhor. Vou levar ao forno, tá? 15, 20 minutos, né? Até ele subir, assar e dourar. Sensacional. Tá bom? Na airfryer deve ficar bom, hein? Será? Também fica, Carol. Deve ficar bom. Sim, também fica. Malu já vai tirando nós, doutor Roberto, nós vamos passar bem. Ai, que delícia. E eu vou fazer o seguinte, a gente vai para as dicas e na volta a gente responde a pergunta que deixamos aí da Dani, extremamente importante, falando da questão de diabetes, que era, né, uma preocupação sua também, muito grande. Vamos fazer isso então? Vamos. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, que programaço, que receita maravilhosa. O meu tá aqui prontinho, porque soufflé é aquele prato pra gente comer, ó, quando sai do forno, gente. Não adianta, fazer uma parte, deixar pra... Não, soufflé pra comer na hora. E olha que rápido. Só que a gente deixou uma pergunta importante, doutor Roberto, antes da gente experimentar. Pergunta da Dani. Olha só, pode ser a dúvida de muita gente. Dani, obrigada. Pra quem tá pré-diabético, pode reverter essa situação após atividade física e alimentação correta ou não tem mais jeito? Ô, Dani, que pergunta maravilhosa. Tem jeito, esse é o grande objetivo, né? Porque pré-diabético, no consultório eu recebo muitos pacientes que falam, puxa, eu estou pré-diabético, e agora? Está pré-diabético pontualmente, pode ter certeza. Porque se você cuidar da alimentação, exercício físico, controlar o peso, esse pré-diabetes vai embora. E eu vejo no consultório pacientes que não tem mais nenhum pré-diabetes, vida que segue, saúde boa e dá para reverter totalmente. E é verdade, né? São estratégias muito impressionantes, porque assim, na pandemia, nos primeiros meses, eu dei uma pirada na alimentação, na faculdade, em tudo, gente. Quando o Roberto viu meus exames,
Eu tava. Quantos quilos você perdeu? Vocês estão vendo, né? Malu tá aqui, ó, dei uma seca. emagrecida. Não, fala quanto, pode contar. Então, eu acho que uns 6 quilos eu perdi aí, gente. Eu acho que 6, 7. Perdeu, não acha, eliminou. Eliminou, isso, foi, tá vendo? Mas aí eu tive toda uma conduta médica, sim. Não é sozinho, não é só alimentação, né? Eu tava realmente com um problema metabólico, que aí ele corrigiu meu metabolismo, porque eu tava achando que a vida era uma férias. Adoro a Malu. Eu tava de férias. E cozinhando, sabendo todas as receitas. Vocês verem como pode acontecer em qualquer momento, né? Pode. Vou colocar mais perguntinhas, doutor Roberto. Bom apetite. Tá uma delícia, gente. Tá muito, muito bom. Quem escreveu pra gente na tela dá tempo, hein? Marilene, um beijo. Obrigada. Faço atividade física. Minha gordura abdominal diminuiu. Tenho braços e pernas finas. Além disso, existe histórico de diabetes na família e ainda estou pré-diabética. O que fazer? Existe a genética de verdade, Marilene, isso realmente não quer dizer que é uma condenação à genética, apenas na predisposição. Talvez a quantidade de gordura abdominal ainda não está no ideal. Você talvez ainda tenha um pouco mais de gordura visceral, que a gente fala, que está lá dentro da barriga, que ainda está te deixando predisposta. Mas olha, o caminho é esse, é exercício físico, alimentação adequada e diminuir o máximo que puder dessa gordura abdominal. E isso pode reverter sim e você ter esse pré-diabetes ou ficar só no pré e não desenvolver o diabetes, que também já não é nenhum problema, né? Porque o pré-diabetes é quando você ainda não é diabético, mas está caminhando para, né? Se ficar só como pré, talvez o impacto ainda não seja tão ruim. Mas alimentação, exercício físico para a vida, não pare, porque senão você vai ter problemas. E ver se tem como corrigir essa resistência à insulina que você deve ter, também com alguns medicamentos que podem ajudar, existem fitoterápicos que podem ajudar, existem nutracêuticos que podem ajudar. Então, esse conjunto é o que a gente faz para não deixar você lá na frente ficar verdadeiramente diabética. Mas a base é a alimentação, a atividade física. Essa é a base. É a base. Mas até às vezes a gente vê que só a alimentação, infelizmente, dependendo da condição clínica do paciente, não vai trazer o resultado que ele espera, porque precisam haver correções metabólicas, que é feito com o médico. Eu acho que a melhor tríade que tem é da medicina com a nutrição e muitas vezes um apoio também psicológico. Porque o comer ele é comportamental, né, gente? Então a gente precisa também entender que está aqui. É isso. Né? Dá tempo de mais uma, Glaucia? Gente, tá tão gostoso, só faz, viu? E obrigada pela escolha, vocês aí de casa. Pode ser de bacalhau, sabia? Pode ser de bacalhau pra Páscoa? Pode ser com bacalhau. Boa dica. Olha lá quem escreveu pra gente, dá tempo. Evelyn, um beijo, obrigada. Estou fazendo exercícios físicos, me sinto melhor, mas meu peso continua o mesmo. Aí, doutor Roberto, outro golaço, o que está acontecendo? Provavelmente, Evelyn, o que você está queimando no treino, vai lá e, queimei 500 calorias no meu treino hoje, o que já é um treino enorme, né? Com alta intensidade e muito tempo. Você deve estar recuperando o que você perdeu na alimentação. O exercício físico, né? Ou está ganhando massa muscular também, às vezes seu peso está aumentando, está ganhando músculo, isso é bom, isso não é ruim. Ou o que você está comendo depois está compensando a sua queima. Então o exercício físico é fundamental, mas a alimentação continua sendo definidor do peso, tá? Se está no 0 a 0, provavelmente a alimentação precisa ser reajustada ainda, mantém exercício físico e olha a sua composição corporal. Importante, Tem pacientes que estão ganhando músculo e queimando gordura, o peso fica igualzinho, Carol. Aí o paciente fala, meu peso está igual, mas a sua composição corporal está diferente. E sente na roupa, né? Era o que eu ia dizer, a melhor balança é a roupa. Põe a calça jeans e a calça branca. Quando ganha músculo, fica diferente de quando é gordura no espelho. Vai para quem Carol. vive isso. É verdade. E qualquer roupa, gente, eu falo calça jeans e calça branca, a mulher porque eu acho que é o que mostra mais ainda. E aí você vai ver no espelho. Você não precisa nem perguntar pro médico, vai ver no espelho. Eu já tirei até uma do meu armário, uma calça branca, que eu tô abusada, tô ousada, porque eu emagreci, tô super ousada, já tô usando minha calça branca já. Tá isso, gente. Você vê o músculo. Melhor juiz é a roupa, né? É isso, ela é diferente, porque o músculo ele é compacto, né? E a gordura, ela espalha. Então, isso no vestuário, claro que vai fazer diferença. E aí vocês vão ver pelo espelho. E eu tenho que agradecer, gente. Bom demais. É bom de passar rápido, né? Quando eles estão aqui, foi pra Glaucia, pelo amor de Deus, programa rápido, mas são maravilhosos. Entra lá no Instagram pra curtir as lives, porque eles fazem as lives juntos, que é uma diversão garantida. @NutriChef Malu Lobo, @NutriChef Malu Lobo e DR Roberto Navarro, tudo junto também lá no Instagram. Lives às quintas. Isso, terças ou quartas as minhas
somente, e as quintas ou quartas, mas geralmente quintas, com a Malu. Com ele. Aí a gente faz aquela bagunça louca. E eles começam a dança. Qualquer dia eu quero ir pra uma live. Opa, bora. Pra gente começar a dançar. Eles botam bossa nova, eles botam MPB. Opa. É uma loucura. Só aproveitar, mandar um beijo pro meu cabeleireiro. Beijo, Silas. Ficar com mulheres. A gente volta amanhã 12:30. Beijo. Obrigada.